Agora, no programa Palavra do Pastor, a mensagem de Deus para o seu coração. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande participar do programa Palavra do Pastor. Vamos ler capítulo 19, do versículo 17 e 18 do livro de João, para a meditação. Capítulo 19, 17 e 18 diz assim: Levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Ainda no capítulo 1 da primeira epístola do Paulo aos Coríntios, e versículo de número 18 ao 24, nós lemos uma palavra muito importante para dar sequência a essa linha de raciocínio, onde diz o texto sagrado: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ainda nós podemos ler no capítulo 2, versículos 1 e 2 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Baseado nesse texto, quero falar sobre a rude cruz. A figura que nos atrai não é só conhecida por milhões, mas também amada. Quantas são as vezes que, mirando-a, nos emocionamos? Pois que ela é um convite a que pensemos no grande, infinito, irrevogável e incomensurável amor de Deus. Nosso coração se abre para a influência benfazeja do Calvário. Nossa atenção estará voltada para a rude cruz, a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os textos que lemos nos trazem vários raciocínios importantíssimos sobre a cruz. Na cruz de Cristo aconteceu, em primeiro lugar, a nossa reconciliação. Este assunto Paulo, o apóstolo, discute com muita riqueza em 2 Coríntios, do capítulo 5, e versículo 18 ao 21. E para que a nossa reconciliação com Deus se estabelecesse, foi preciso que na cruz Deus tratasse com isso. Em primeiro lugar, ele tratou com os nossos pecados. Olhemos para esse texto sagrado que nós lemos e vemos com muita precisão como é importante olhar para a cruz como ponto da nossa reconciliação com Deus. Quando olhamos para a Bíblia, Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, alguns versículos, nós podemos ler a seguinte palavra: Veja, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse texto é muito importante. No capítulo 5 e o versículo 12 também de Romanos, diz o texto: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esta era uma triste verdade. Os pecados e os nossos pecados nos afastam de Deus. Quando olhamos para o livro do profeta Isaías, estou com a Bíblia aberta aqui, achando esses textos rapidamente e lendo no capítulo de número 59, versículo de número 2, o grande profeta Isaías disse: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Esse texto revela a tristeza dos pecados que acaba com a humanidade. Na cruz, Deus tratou esses pecados,
tendo misericórdia dos seres humanos. Quando olhamos para Isaías 53, versículos 5 e 6, surge um raio de esperança. Diz o texto: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Glória a Deus. Na cruz também ele se tornou maldito por nós. Olhamos lá no texto de Gálatas, capítulo de número 3 e o versículo de número 13, quando encontramos o apóstolo São Paulo falando palavras maravilhosas que nos instrui também desse texto sagrado. 3 e 13 de Gálatas disse o grande apóstolo São Paulo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na cruz, meu irmão, meu amigo, nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Foi ali que Jesus recebeu todo o castigo de Deus. É muito sugestivo o que a Bíblia nos ensina a respeito da nossa reconciliação com Deus através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Efésios capítulo 2 e versículo de número 11, nós encontramos a seguinte palavra: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas na cruz de Cristo aconteceu também a nossa crucificação. É muito comum olharmos para a cruz e pensarmos que ela apenas se deu à crucificação do Senhor Jesus Cristo. Todavia, a Bíblia nos ensina um pouco mais. Nós também fomos crucificados com Cristo. Quando olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, nós encontramos o grande apóstolo São Paulo e o versículo de número 6 também de Romanos dizendo: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Podemos ler na continuação ainda: porque aquele que está morto está justificado do pecado. E se já morremos com Cristo, nós cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O que o servo de Deus, o apóstolo São Paulo, está dizendo aqui é que realmente fomos crucificados com Cristo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo São Paulo dá-nos a sua própria definição da vida cristã, quando diz: e não mais eu, mas Cristo. Ele não declara aqui alguma coisa especial ou singular, um alto nível de cristianismo. Está claro que nós cremos no sacrifício da cruz do Calvário. Glória a Deus! Nós veremos que o sangue trata com o que nós temos feito, enquanto que a cruz trata com o que nós somos. O sangue expurga-nos dos nossos pecados, enquanto que a cruz vai violentamente à raiz da nossa capacidade de pecar. Alguém disse que no coração do homem há uma cruz e um trono. Quando o nosso ego está no trono, o Senhor Jesus está na cruz. E quando o nosso velho homem vai para a cruz, então Jesus, o nosso Senhor, vai para o trono.
E agora então vem a pergunta: já estamos crucificados com Cristo, meu irmão, meu amigo? Sim, este é um fato bíblico e bem por isso indiscutível, incontestável. Mas isto não é tudo. É preciso que, sabendo isto, como afirma claramente a Bíblia Sagrada, consideremos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, como também Paulo escreveu aos Romanos, que nós lemos no capítulo 6 e o versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida, meu amigo ouvinte e meu irmão. Mas vamos considerar ainda que na cruz de Cristo acontece a nossa consagração. O velho hino continua sendo um desafio para nós quando cantamos: morri na cruz por ti e que fazes tu por mim. Olhar para a cruz é lembrar, é pensar, é reconhecer que ali na cruz Ele fez tudo por nós, e isto deve nos comover, nos convidar, nos desafiar, uma total entrega a Ele, amá-lo mais, servi-lo mais, obedecê-lo incondicionalmente. Movidos pelo grande amor de Deus expresso na cruz em Jesus Cristo, homens de Deus reagiram numa atitude de serviço e consagração. Um deles foi o apóstolo São Paulo, quando ele disse: o amor de Cristo nos constrange. E tantos outros que citaram frases lindas e textos bíblicos. O que representa, o que significa, qual o desafio da cruz para nós? Não basta trazê-la à lapela do paletó, nem tampouco somente frisá-la, mas sim, acima de tudo, levar nesta hora um comprometimento com Jesus Cristo e a sua causa. Ela deve nos comover a uma vida que interprete, que revele, que declara que a cruz de Cristo é exatamente ali onde Ele derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Ao concluir esta reflexão sobre a cruz, é meu desejo e meu propósito fazê-lo com esse texto bíblico que nós acabamos de citar e ainda ler para a reflexão dos nossos milhares de ouvintes. Filipenses 2, 5 ao 11, quando diz o texto: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Baseado nesta palavra, eu quero dirigir a Deus uma oração em seu favor. Amado Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos pelos nossos ouvintes. Abençoe, Senhor, todos os moradores da nossa cidade. Abençoe os nossos amigos, nossos irmãos, e que a tua boa mão esteja estendida e que o teu nome seja glorificado, olhando para a cruz, para o sacrifício que o Senhor realizou em nosso favor. Recebemos, Senhor, a fé, recebemos o ânimo, a coragem, recebemos de Ti, Senhor, a convicção que dali, daquele sacrifício, saiu o decreto de salvação para toda a humanidade. Em nome de Jesus. Amém.